Valério Luiz Filho, bom dia. Qual o assunto desta sexta-feira no Tudo a Ver? Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes neste momento, exclusivamente pela internet. Eu espero que durante o programa aí volte o sinal nas 820 para eu poder dar bom dia para todos os ouvintes realmente da cidade. Hoje eu vou falar sobre os projetos polêmicos da Assembleia. Essa semana dois tiveram notoriedade, né, o que se chama de projetos inúteis, né, entre aspas. O deputado Marquinho, era o Marquinho do Privé, agora quer ser chamado de Marquinho Palmerson. Tá certo nesse sentido, eu acho, porque o Marquinho do Privé pega muito sol lá em Caldas Novas, né? Ele fez um projeto para limitar o tempo de entrega de fast food, tanto de sanduíche quanto de pizza, a 50 minutos e nos fins de semana 60 minutos, né? Foi muito criticado, né, na imprensa por causa disso. E o Major Araújo, que fez um projeto, dois projetos que tiveram muita notoriedade. Primeiro, o Bolsa Arma, para cada cidadão ter direito a uma arma e proteger a si e a sua família, né? O governo custearia aí R$1.000 para cada um poder comprar sua arma própria. E o título de cidadã de Goiânia para nossa querida Raquel Sherazade, que dá aquelas suas lindas opiniões no jornal do SBT. Eu pontuei algumas coisas aqui para falar. Primeiramente, os jornais pegaram esses dois exemplos para criticar muito o legislativo em geral. Então, meu avô é deputado estadual hoje, então eu pude ver um pouquinho dos dois lados agora e vou fazer um balanço dessa relação do legislativo com a população. Em primeiro lugar, essa relação de políticos com a população é uma relação de mão dupla, né? A má qualidade, às vezes, das pessoas que estão lá no legislativo, ou da própria prestação de serviços por parte dos políticos, por parte do parlamento, ele tem um nascedouro que vai muito além do só a atuação do político ali no gabinete mesmo. A gente vê, durante a campanha no ano passado, né, campanha que eu participei, procurei ajudar, chegavam pessoas lá no comitê e na cara dura, falavam: quanto que vocês me pagam para eu plotar meu carro? Aí a gente falava: não, assim, não paga nada não. Ah, mas se eu plotar meu carro, quanto que vocês me dão de gasolina? Não, mas a gente não dá gasolina aqui não, amigo. Aí eles viravam e falavam assim: não, como é que você quer que o candidato de vocês ganhe? Ele falava isso na cara dura. Então, gente que vende voto, tem muito, não é uma ou duas pessoas não. E não foi uma ou duas pessoas que chegou lá no comitê para falar isso. É muita gente. E ainda mais quando você está na rua e vai fazendo as campanhas de rua assim, você fica sabendo quem que dá gasolina, você fica sabendo quem que paga para plotar carro. Que é crime eleitoral, inclusive. Que é crime eleitoral. E é muita gente que faz. Então, primeiro, quem vende o seu voto já não tem direito de cobrar nada de ninguém. Você vê que essa corrupção institucional, ela vem lá da base também. E não para por aí. Porque aí, tudo bom, o cidadão é eleito. Está lá. Isso aí eu já posso verificar. A qualidade dos pedidos, a qualidade das demandas que a população leva para casa. Quando chega alguém, quando fica sabendo de alguém que chegou lá no gabinete com uma demanda coletiva, né, é a glória, porque 99% é pedido de cargo, é pedido de emprego, é gente que quer ajuda financeira mesmo, coisas que não dá pra... E quando sempre você fala não por uma pessoa dessa, é um desgaste que você sofre, e esse problema, e para você atender mesmo esse tipo de demanda, por exemplo, você chegar, ouvir a pessoa, tudo toma tempo. Então se diz que a população sofre com a atuação parlamentar e tudo, mas a própria visão de boa parte de pessoas aí do povo vendem seu voto, chega lá, querem favores particulares, também enxergam o poder de uma forma como: o que eu posso tirar daquilo ali? Né? Como uma forma de ter vantagens particulares, realmente. Né? É o que a gente chama de clientelismo. Clientelismo na política brasileira é muito forte ainda. E tem muitos políticos aí, principalmente deputados federais, que se elegem mandato após mandato, estão lá há muito tempo, e é por causa justamente disso, que constituem currais eleitorais, né, em algumas cidades do interior, às vezes até em bairros da capital mesmo, em que eles atendem esse tipo de demandas particulares e fidelizam o voto por causa disso. Se a pessoa tem não é todo problema particular também que constitui a pessoa querendo tirar vantagem do poder, não.
principalmente se ela sofreu alguma violação de direitos, né? Se a pessoa sofreu uma violação do direito dela e vai lá buscar o parlamentar para que ele possa atuar e o direito da pessoa seja restabelecido, isso é algo legítimo. Agora, uma pessoa que quer se aproveitar de alguma proximidade do poder para ter uma vantagem que outros eventualmente não podem ter, isso que não pode. O poder não está ali para servir esse tipo de demanda. Bom, você citou a questão do tempo, agora eu quero saber a sua opinião. Você até criticou de certa forma que a população não tem como cobrar muita coisa. A população, né, tem como cobrar. Alguns, né? Mas alguns têm uma voto. visão pervertida do poder e tentam se aproveitar de forma E pervertida. por isso que acontece esse tipo de proposta? É isso que você está querendo colocar? Não é por causa disso. Eu peguei só essas duas propostas como um mote inicial para eu criticar a situação como um todo. Não é porque as pessoas fazem isso que esse tipo de proposta estapafúrdia é apresentada. Porque eu pontuei algumas relações do parlamento com a população que tem que ser colocadas às claras. A segunda coisa que eu pontuei aqui é a dificuldade de se emplacar pautas positivas na imprensa. Isso é uma dificuldade que existe. Não são só aqueles dois projetos que tem lá na casa. Tem vários projetos interessantes. Mas quando você tem projetos interessantes para apresentar, mesmo que mande release, mande informações para a imprensa inteira, às vezes sai uma nota, sai uma coisinha aqui, sai outra coisinha ali, e aquela proposta que às vezes merecia ser ignorada, porque essa do Major, por exemplo, nem na CCJ ela vai passar. Pois é, mas quando você diz a proposta esdrúxula, você usou essa palavra, né, obviamente que se a imprensa não tratar, ela corre até um certo risco de ter alguma aprovação, né? Sim, mas essa é uma histeria coletiva. Mas mostra para a população a forma como os deputados, ou alguns deles, trabalham em alguns momentos, porque não é só isso que fazem também, acredito eu, né? Mas, por exemplo, na sua opinião, o tempo de entrega de um fast food não cabe a um parlamentar estar determinando se tempo é X ou é Y. Para a população, isso poderia ter algum reflexo positivo ou não? 40, 60 minutos? Poderia. Tá versando lá sobre direitos do consumidor, não tem problema nenhum o deputado Marquinhos legislar sobre isso. O que eu acho que ele sofreu na imprensa é porque as pessoas fazem julgamento de que teriam pautas mais importantes para ele tratar, que seria um assunto de certa forma irrelevante. O que ele deveria ter feito? Deveria ter respondido com outras propostas que ele porventura tenha feito. Falar, olha, eu fiz essa proposta, mas eu também fiz essa. E eu não vi essa resposta por parte dele. Foi, às vezes, ele pecou, ou a própria assessoria de imprensa dele pecou, mas o que ele deveria ter feito é isso. Agora, bolsa arma de R$1.000, o Major Araújo é da área de segurança, né? Ele é da Polícia Militar. E existe hoje uma legislação federal, né, do desarmamento, a lei do desarmamento. Ou seja, ela já é inconstitucional aí também, né? E aí, sim, Valerinho, aí não é só falta de inteligência não, né? Não, aí é burrice, não é? Essa proposta, eu confesso que eu não entendi qual que foi a intenção. Porque, primeiro, você falta de raciocínio, fazer uma proposta para cada um ter uma arma é você decretar a falência do Estado. Às vezes pode ser que a proposta tenha sido com esse objetivo, né, de causar essa polêmica. É o cara. E as pessoas eu não acho que ele pretende armar a população. Eu não acho que ele pensa que essa proposta vai passar e vai ser implementada. Essa proposta, Valério. Mas se ele não pensa que vai passar, então não apresente. Não, eu acho que é apresentar justamente para gerar esse alvoroço. Mas para as pessoas dizerem alvoroço que negativo a ele. Valerinho. Negativo, mas ele tem alguma experiência em gerar alvoroço negativo. Valerinho. Mas essa proposta faz lembrar o cara que saiu de São Luís de Montes Belos, onde eu nasci, chegou no Rio, pegou a Avenida Brasil contramão. Falou, que diabo é isso? Pô, tá tudo voltando na festa, agora que eu tô indo. Não é não? Sim, justamente. Armar. Não, mas isso não... É inconstitucional, não é inconstitucional? É inconstitucional. Porque tem a lei do desarmamento. Embora o próprio deputado, o delegado Valdir, disse que aqui vai apresentar uma proposta para permitir novamente que a população, para aquele que quiser ter a sua arma tenha, tentar derrubar essa lei do desarmamento, mas ela não foi derrubada. É uma proposta que nem sabe se vai passar ou não, quer dizer, tentou dar uma tramitação ainda. Por enquanto, a lei não permite. Não permite. Essa proposta não vai, nem na Comissão de Constituição e Justiça ela vai passar. E eu acredito que o Major saiba disso.
Por isso que na minha cabeça ele deve ter feito essa proposta para pegar um mote aí e dizer que o governo do estado, por exemplo, não tem competência para dar segurança para as pessoas, de que a segurança pública está um caos, então o cidadão tem que se armar, de pegar carona nessa linha conservadora de algumas pessoas, né? Porque tem uma movimentação aí de novo para dizer que a população tem que se armar e tudo, mas eu não acredito que não é possível. O gabinete dele pense que essa proposta realmente vai para frente, vai passar pelo CCJ, vai ser aprovado em 2 votações no plenário e o governo vai bancar, o governador vai sancionar e vai bancar lá R$1.000 para cada um. Então está usando a população. Está usando. Está usando a população. Mas daí também, para criticar algum, precisa usar outros? Não, critica diretamente. Diretamente. Né? Então, até o major poderia explicar melhor, vamos até buscar esse contato com o major para ele explicar melhor, até como, né, na democracia também que nós vivemos, né, já que ele fez a proposta, explique o porquê. Porque ele sabe que é inconstitucional, né, não tenha dúvida. Né? Todo legislador tem que conhecer as leis, né, porque se ele legisla, ele tem que conhecer de lei. Perfeito, Emerson. E aí eu penso, aí é que entraria também um bom assessor. O chefe é ele, não é? O chefe é ele, o deputado é ele, mas uma assessoria fala, deputado, convenhamos, não é agradável. Isso é ruim. Como é o nome dele? Major Araújo. Deputado, major, não é agradável, não é assim. E parece que é o Major Araújo que uma vez teve um debate na TV Serra Dourada, no Jornal do Meio Dia, em que eu trabalho, entre ele e o Valdir, o delegado Valdir. Foi com ele? Foi com ele. Eu tenho quase certeza que foi com ele. Quase certeza. O Major que fez um projeto simpático esses dias para trás, inclusive, né, pelo qual eu agradeço, que ele fez é dele a proposta de homenagear meu pai, colocando o nome dele no Goiânia Arena, né, que ele colocou ginásio Valério Luiz de Oliveira. Então, meus agradecimentos ao Major de Araújo, mas nessa questão da arma, realmente não tem como defender. Mas ótimo que o Valerinho tenha lembrado disso, é aquilo que a gente falava há pouco com o promotor do Ministério Público de Goiás, o gaúcho de Porto Alegre, Fernando Krebs. Meu filho, a vida é mão dupla, é vai e vem, é o direito de ir e vir. Você pergunta, você elogia, não é, Emerson? A ação que merece elogio, você critica que merece, e que as pessoas não tenham medo da crítica, não é isso? Que elas não se entusiasmem com o elogio. A vida é um constante aprendizado. Daí, ó, essa ideia não é porque o Valério é um companheiro nosso, não, que morreu covardemente assassinado na porta dessa rádio, mas seria um nome para se botar no ginásio de esporte, por que não? Não é isso? Radialista, jornalista Valério Luiz, que é um negócio bom. E agora, para não entrar, eu não quero entrar na polêmica, mas apenas como um questionamento, em cima do que você falou. Na minha opinião, ela não é o que eu estou te questionando. Não estou te dando uma opinião, estou te perguntando. Alguns podem pensar que também que tem outros projetos que poderiam ser mais importantes do que determinação de nome, não entrando especificamente, né, na questão do Valério e do ginásio. Mas muitas vezes troca nome de rua, se troca nome de um lugar ou de outro, e muitas vezes a população também questiona, mas não tem nenhum outro projeto mais importante do que trocar nome de rua, nome de locais, não poderia estar fazendo um projeto mais interessante para a população, já que também nós citamos que esses projetos aqui que foram apresentados, boa parte da população está reclamando que outros projetos melhores poderiam estar sendo apresentados do que estes, né? Sim, não. As sessões lá são terça, quarta e quinta. Tem 3 dias por semana para eles apresentarem qualquer projeto que quiserem, né, dentro da competência legislativa estadual, claro. Então, essa questão de... O problema não é se o deputado apresentou um projeto para colocar o nome em tal lugar, para mudar o nome de rua em tal lugar. O problema é se toda a atuação legislativa deles resumia a isso. Então, se minha opinião, minha recomendação, inclusive, se algum deputado sofrer uma crítica dizendo que ele apresentou tal projeto e poderia ter projetos mais importantes para serem apresentados, ele que pegue os projetos que ele já apresentou até o momento e informe a população. Viu? Porque é uma via de não. Acho que as pessoas deveriam ter um interesse maior pela atuação legislativa em geral, mas cabe às assessorias de imprensa e aos próprios deputados também fazerem o possível para tornar pública as suas ações, as suas atividades, os seus projetos. É uma coisa sintomática, né? Se você apresenta um projeto aqui para a mudança de uma rua, para a mudança de um estado, e as pessoas te criticam dizendo que tem coisa mais importante para apresentar, às vezes a falha é sua de não ter mostrado à população as outras coisas importantes que você fez, né? Então tem que servir de alerta para os próprios deputados, porque o político ele sobrevive disso, ele sobrevive das pessoas saberem o que ele está fazendo.
Eu fiz questão de colocar a pergunta, né, até mesmo porque foi questionado com relação a outros pontos, né, que poderiam ter outros projetos mais importantes. Mas agora, como opinião, também acredito que seja importante a homenagem, o reconhecimento Eu quero dar minha às opinião. pessoas que realmente fizeram alguma coisa. No caso do esporte, é uma homenagem, um reconhecimento Eu quero dar minha representou opinião. para o esporte o Valério. Tem projetos 1000 vezes mais importantes. Agora, fazer uma homenagem justa, merecida, que eu julgo ser, tem lugar para isso também. Tem lugar para isso também. Então, é aquela história, né, Emerson? Você olha o lado ruim, não é porque é colega nosso, não, o Valério, eternamente colega, não, porque é uma homenagem justa e isso não impede que o deputado X, o Y, o K, o W entrem com ideias que possam dar... Um negócio nós comentamos aqui há pouco... Que o erro nosso é o não reconhecimento, né? Muitas vezes nós esquecemos e não reconhecemos a importância das pessoas que passaram antes, né? Mas eu tenho uma relação... Do nosso passado. Até porque, para mim, essa passagem aqui é como diz o Falcão, aquele humorista doido lá de Fortaleza, aqui nessa vida... Só o motorista e o trocador que não são passageiros. Todo mundo é passageiro. E não tem sentido a vida não continuar. Que o Valério esteja com Deus e que merece a homenagem, sim senhor. Quem quiser acreditar bem, quem não quiser, é problema de quem não quiser. Independente de ser um companheiro nosso, merece a homenagem. Eu penso assim, falando como gente. Outra coisa que eu queria pontuar. Eu li no editorial popular ontem que se deve cobrar mais eficiência do legislativo. Né? É preciso ter cuidado com essa palavra eficiência. Você não deve mecanizar as coisas. Aquilo lá não é uma máquina de produzir leis. Aquilo lá o legislativo produz leis, mas é competência do legislativo também fazer articulação política para atender interesses, da sociedade, de setores da sociedade, e fiscalizar o executivo. Né? A oposição está fazendo a fiscalização do executivo muito bem, está lá com a Edib Elias, com o Zé Nelto, que saem nos jornais todos os dias, criticando o Marco Antônio Pereira, estão fazendo o trabalho deles. Muitos deputados, eles são eleitos por setores específicos né? Existem deputados que são eleitos lá por uma base eleitoral lá de Rio Verde, deputados que são eleitos lá por uma base de Tumbiara, de diferentes lugares. Né? E esses deputados, eles têm que fazer uma articulação para levar benefícios para essas regiões que os elegeram. Então são às vezes atividades não muito vistas, mas que são fundamentais. São fundamentais. Não só a capital precisa das coisas, o interior precisa. Quando se fala muito, o deputado tem que atender suas bases. Isso é uma coisa, é o mínimo que ele pode fazer. Né? Se uma base eleitoral o elegeu, ele tem que visitar realmente essas bases, fazer viagens para o interior e lá, ver o que as pessoas daquela região estão precisando, para tentar levar os benefícios para lá. Tem as articulações políticas que os deputados precisam fazer para atender esses setores da sociedade. Não é uma atividade mecânica de ficar lá produzindo lei à torta e à direita. E uma lei que um deputado eventualmente produza, que seja votada, seja sancionada, é da responsabilidade dele também fazer com que essa lei se implemente. Né? Ele articular junto ao executivo para que essa lei se implemente o mais rápido possível, para que se implemente o mais possível. Então, vamos tomar cuidado com esse conceito de eficiência para não reduzir aquela atividade ali, que é uma atividade tão ampla, a uma coisa mecânica. Até porque a competência legislativa estadual é muito reduzida, principalmente na questão de segurança pública. A gente sabe que o Código Penal, o Código de Processo Penal, são todos modificáveis unicamente pela esfera federal. Só os deputados federais e os senadores que podem fazer modificações. Aqui, a gente tem tentado, meu apresentou dois projetos importantes. Apresentou a assessoria de advocatícia gratuita para famílias vítimas de violência, poder ter sala para atendimento das vítimas nas delegacias. Isso tem uma questão humanitária, né? A pessoa chega e tem uma recepção melhor naquele momento de dor e tudo. Melhora a relação com os próprios delegados, porque existe uma tensão muito grande entre vítima e delegados até hoje. As famílias vão lá cobrar, o delegado às vezes não gosta. Então, uma pessoa ir institucionalmente lá para cobrar vai melhorar essa situação e diminuir a corrupção nas delegacias. Você tem um lugar lá específico para atender as pessoas, os delegados não vão poder, eventualmente, cobrar alguma coisa, tentar extorquir as pessoas. Então, essas providências estão tentando ser tomadas. Agora, o espaço que a gente tem para atuar de forma legiferante, né, para legislar,
não é um espaço tão grande. Principalmente porque existe uma coisa que prende muito na nossa legislação, que o poder está muito concentrado no executivo, muito concentrado. O poder do governador, o poder de prefeito, de quem tem a caneta na mão é gigantesco. Existe uma proibição de legislar sobre a esfera da administração pública, né? Você não pode ir lá na Assembleia fazer uma lei mudando alguma coisa na administração, criando cargo, extinguindo cargo. Você não pode dizer para o executivo como que ele vai gastar o dinheiro dele. Mas quem que presta a totalidade do serviço é a administração pública. Então, você não poder legislar sobre isso, o legislativo ele pode apreciar, ele aprecia todas as leis, mas leis com que diz respeito à administração pública são de iniciativa privativa do governador. Então a gente fica muito refém, às vezes, de uma lei vindo de lá para cá. Valério, sexta-feira volta o Tudo a Ver aqui na Bandeirantes 820. Um bom dia para você. Bom dia Emerson, bom dia Adolfo, bom dia a todos os ouvintes. Segunda-feira a gente vai postar na internet, no Valério Luiz Filho, a página, Twitter e Instagram, Valério Luiz também. Espero que todos acompanhem. Um abraço, até semana que vem.